Amigo, você tá... eu não me arrisco a comer, sabe por quê? Numa dessa, eu sou um pouco azarada. Vai que eu engasgo aqui. Ai, ao será, vivo. amiga? A gente viraliza e fica famoso. É verdade, Engasga aí, tô também, brincando. né? Ai, gente, tá gostoso mesmo, viu? Pois é, vamos continuar falando sobre Falando Nisso e os assuntos. Hoje a gente está com o Hospital Pio XII falando sobre cardiologia. O Hospital Pio XII é referência quando o assunto é cardiologia, mas também tem outros assuntos. Vamos ver? O Falando Nisso Band começou. Crianças em casa, atenção com os produtos de limpeza. A principal causa de intoxicação de crianças com menos de 5 anos em São Paulo é a ingestão de produtos de limpeza, como água sanitária, detergente e medicamentos. A Secretaria de Saúde da capital paulista emitiu um alerta, porque o número de registros desse tipo aumentou mais de 60% nos últimos 7 anos. Peeling de fenol, procedimento agressivo e envolve riscos. A técnica não é nova, existe desde a década de 60. De lá para cá, foi evoluindo ao longo do tempo. Mesmo assim, nem todas as pessoas podem passar pelo procedimento. Aulas sobre o combate ao racismo é a realidade em metade das escolas. A participação das escolas no enfrentamento ao racismo aumenta quando há políticas públicas que são voltadas para o tema. Sem elas, costuma depender de iniciativas das próprias escolas. Mas quando elas acontecem e criam raízes, as mudanças aparecem. E no estúdio com o Hospital Pio XII, vamos cuidar da saúde do coração. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho. O Falando Nisso Band começou. Olha, o salgadinho é uma delícia, mas deixa um cheiro na mão que eu vou te falar, viu, Já amiga? tá aqui, ó, no estúdio. Vamos lá, então, começar com a nossa mensagem do dia? Aliás, uma mensagem que é importante a gente sempre lembrar, né? Que pessoas erram, todos erram, o problema não é errar. O problema é a pessoa persistir no erro. Né? Analise então o seu coração antes de ver o erro do próximo e enxergue os seus erros. Busque então a mudança. Faça uma autoanálise, né? É tão importante. Às vezes a gente não faz isso. Aponta o erro do outro, mas esquece que a gente também erra. Verdade, amiga. Olha só, tem sorteio da Polipet para vocês agora. Você que concorreu, participou, fez tudo certinho. Esse é o kit e a equipe já fez o sorteio. Quem vai levar agora é quem, gente? Olha aqui, ó. Suzana Silva. Tá aí para vocês a Suzana Silva. Põe pra gente, por favor, ô Fernandinha. Tá espelhando para você? Isso, a Suzana Silva, sortuda. Ela ganhou, olha que legal, amiga. Ela Parabéns, que ganhou. Suzana. E o cachorrinho dela tá aqui, Cadê assim, ó. o Tem um cachorrinho? vídeo dele aqui, eu não vou conseguir abrir ao vivo, Ah, ó. que fofinho, Mas que tem bom. até a cachorrinho. Na verdade, Já tem quem dono. ganhou tudo foi o cachorrinho da Suzana. Parabéns, viu, Suzana? E tem o prêmio da Sicredi, né? Isso, a gente vai fazer o sorteio do prêmio que a gente mostrou aqui o mês todo, que tem um chapéu, boné e também uma frasqueira. Olha que legal! Vamos saber quem ganhou? Foi a Vanuzi Ambrosi. Olha que legal. Parabéns, querida! Pode passar aqui, viu? Na Band Vale, dentro do Shopping Colinas, para você retirar o seu prêmio. A gente entra em contato com você, tá bom, minha amiga? É isso aí. Vamos então começar o nosso programa de hoje com o assunto de hoje. A gente sempre abre o assunto com a enquete, a parcial do nosso enquete que você pode participar no @ Falando Nisso Band. Primeira perguntinha para você. Quais os sinais que o coração não está bem? Nossa, amiga, olha só, ninguém sabe. Pois é, Quais, por isso né? que é importante a gente sempre trazer assuntos ligados, né, à saúde do coração aqui no Falando Nisso. Segunda pergunta, sabe quando deve procurar um especialista, né, que no caso é o cardiologista? 88% dizendo que não. É isso mesmo, né? Faz tanto tempo, ou faz quanto tempo que você passou por um cardiologista? Será que você já fez uma primeira consulta? Hoje a gente vai fazer um programa para lembrar o quanto é importante fazer os exames preventivos e quais os cuidados que a gente deve ter caso se a gente descobrir algo no coração. Pois é, e a referência que a gente sempre fala para vocês aqui em cardiologia é o Hospital Pio XII. O entrevistado é o cardiologista do Hospital Pio XII, Dr. Yuri Golino. Seja muito bem-vindo, doutor. Que bacana ter você aqui. Fique à vontade, viu? Obrigado pelo convite, Lucas, Águida. Obrigada. Peço desculpas pela minha voz, que eu estou um pouco rouco. Ah, eu sou rouco, doutor. O pessoal já está acostumado já. Quem assiste o programa já entende um pouquinho dessa nossa voz, então fica tranquilo.
Tá ok. Essa pergunta é muito frequente, né? Quando procurar um cardiologista? A resposta é depende, né? Acho que a idade é um fator, é um corte, né? Eu acho que os homens precisam se preocupar em procurar um cardiologista acima dos 40 anos de idade e as mulheres acima dos 50 anos, que é quando as doenças cardiovasculares aumentam, né? A frequência. Mas o mais importante é saber se tem alguém na família que já teve doença cardiovascular, já teve infarto. Agora, se a pessoa é diabética, hipertensa, ela precisa ir com mais frequência ao cardiologista. Então a resposta é depende. Mas se a pessoa não tiver nenhum fator de risco, eu acho que para o homem 40 anos é uma idade que precisa ficar mais atento. Doutor, vocês então já colocou aqui alguns pontos, né, alguns fatores de risco para se adiantar essa consulta. Existem outros? Existem. São vários fatores de riscos, Águida, envolvidos nas doenças cardiovasculares. Os principais, a gente vai falar só os principais, os mais importantes, é a hipertensão arterial, que existem campanhas do Ministério da Saúde, né, para lembrar as pessoas de se preocupar com a pressão arterial, cuidar da sua pressão arterial, tratar adequadamente. E além da pressão arterial, da hipertensão, temos o diabetes, que compõe aí a dupla dos dois grandes males, né, do nosso coração, diabetes e a hipertensão. Olha só, gente, já fica o alerta aí pro pessoal também. A gente fala muito, né, doutor, dos dois assuntos aqui, tanto diabetes como hipertensão também. Doutor, vamos pensar um pouquinho então. A gente falou da idade para os homens, ali nos 40 anos, que é um fator de risco. Falamos da diabetes e hipertensão. Então a gente vai pensar um pouquinho agora nos exames, para evitar todos esses problemas e até mesmo para fazer esse check-up ligado mais à cardiologia. Quais exames são importantes? Que listinha a gente tem que fazer? Ótimo. Então, acho que a primeira questão é ir a um cardiologista ou num clínico, num médico para ser avaliado. E se houver necessidade de exames mais específicos, eles vão solicitar, com certeza, né? Existem vários exames que são importantes, tá, Lucas? Eu acho que eu poderia colocar aqui o teste ergométrico, que é aquele exame da esteira, que muita gente tem medo, porque acha que vai ser uma tortura, e não é um exame simples. Ele dá várias informações do nosso coração, da pressão arterial. Tem um ecocardiograma, que é um exame extremamente importante, que é um ultrassom do nosso coração, né? Eu sempre falo para os pacientes, quando a mulher está grávida, faz um ultrassom do bebê, para saber se está tudo bem com o bebê. O ecocardiograma é o ultrassom do coração, para saber se ele está adequadamente, funcionando adequadamente, se ele tem a sua anatomia normal, as válvulas. Existem outros exames também que podem ser solicitados, mas uma avaliação inicial, tirando o eletrocardiograma, que já é um exame bem comum do dia a dia do cardiologista, eu colocaria o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, são dois principais exames e básicos, assim, para a gente poder saber como que anda a saúde do coração, né, Eu doutor? acredito que sim. Acho que em alguns pacientes, alguns casos selecionados, outros exames são necessários, mas Sim. numa avaliação geral, quero saber se o meu coração está bem, um teste ergométrico é como se fosse um test drive, né? Você quer saber se o carro está bom, você coloca ele para funcionar, você liga, você dá o motor, você acelera. Então o teste ergométrico é isso, é um exame ativo que a pessoa executa exercício na esteira, de uma forma controlada, monitorizado, o coração é avaliado, a pressão arterial. Ele é um ótimo exame para avaliação cardiológica e a gente usa em pessoas saudáveis, né? E também naqueles que já tiveram doenças. Sabe que uma vez eu fiz esse exame, o da esteira, exatamente para fazer o teste cardiológico. Sempre pratiquei atividade física, mas chegou um ponto desse exame em que eu falei, nossa, eu comecei a ficar ofegante. Porque a ideia é forçar você um pouquinho a correr, né? Enfim, a correr a mais. Eu falei, gente, você vai, Águida, até o seu nível que você não aguenta. A hora que você não aguentar, você fala que a gente diminui. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? O exame, as pessoas perguntam se elas chegaram no fim do exame. Não tem um fim, é o seu fim, é o seu esforço. Limite seria, né? E ele é importante para a gente poder realmente testar como é que está o coração. Se aparece alguma arritmia, se aparece uma pressão alterada, se aparece algum sintoma de dor torácica. Então, se você atingiu o seu limite, então você fez um bom exame. Parabéns. Agora, doutor, a Águida tem que voltar a fazer quando esse exame? De quanto tempo? A esteira que ela fez, até mesmo o outro? Em geral, uma vez por ano está de bom grado, né? Claro que tem pessoas que precisam voltar ao cardiologista com mais frequência, mas uma pessoa jovem, saudável, faz atividade física, fez um teste ergométrico ou um ecocardiograma, está normal,
Acho que de 1 a 2 anos está de bom tamanho, né? Se voltar com 1 ano depois, ótimo, acho que será muito bem-vindo, mas acho que de 1 a 2 anos. Excelente. Vi algumas mensagens que chegaram aqui, você pode participar com a gente, 997167989. Lucas e Águida, vocês me fizeram relembrar minha infância com esse salgadinho de pizza redondinho. Isso mesmo. Essa era a nossa ideia. Verdade. Todo né? mundo Criar lembra, né? aqueles sabores da infância. Isso se chama memória afetiva. Eu adoro. É muito legal Não é mesmo, gostoso? né? É gostoso. Que bom, amiga, a gente fica muito feliz. Eu quero um salgadinho, é gostoso, né, amiga? Dá vontade de comer mesmo. Você está cada dia mais lindo. Obrigado, amiga. Não sei se você está ficando cada dia mais míope também. Pode ser isso. A gente, né? Esse Quem me Lucas... elogia desse jeito, eu falo, será que não não, dá, né, aumentar eu o grau? concordo com a amiga. Ele Obrigado, é lindo demais. obrigado. Por dentro, principalmente. Obrigado, amiga. Valeu. Olha que pergunta interessante do Liesel. Essa a gente pode deixar para depois. Tá. Olha, Combinado. essa eu não conhecia. Como Comer que é? fígado e moela de galinha faz bem pro coração? Será que existe alguma relação? Nossa, não sei. Elisiel, ele é do bairro Primavera. Daqui a Isso. pouco, segura aí, tá? Que a gente vai fazer a sua pergunta, daqui a pouco o doutor responde. No nosso próximo bloco, porque agora a gente vai falar de notícias e algo preocupante. A gente, na verdade, faz um alerta aos pais ou para quem tem criança em casa. Você guarda bem os produtos de limpeza? Verdade, porque eles mexem, né, gente? Sabe que criança, assim, tirou o olho, eles estão ali. Então a gente precisa ficar alerta. Mas também com o quê? Com os objetos que podem ser engolidos pelas crianças. Foi brincando dentro de casa que o Léo teve uma ideia e depois foi logo contar pra mãe. Mamãe, eu já consegui engolir a moedinha, tá bom? Deu certo. Aí eu já fiquei, que moedinha? A moedinha era, na verdade, a bateria de um brinquedo. E aos 4 anos, o Léo foi parar no hospital. Não pode pôr bateria na boca, senão fica com esse dói, ó. Já o Matheus, quando era mais novinho, bebeu removedor, produto que a Kelly usava para limpar a casa. O médico foi, aí constou a pneumonia química nele, a gente teve que fazer medicação em casa, observar. A principal causa de intoxicação de crianças com menos de 5 anos em São Paulo é a ingestão de produtos de limpeza, como água sanitária, detergente e medicamentos. A Secretaria de Saúde da capital paulista emitiu um alerta, porque o número de registros desse tipo aumentou mais de 60% nos últimos 7 anos. A primeira coisa a fazer nesses casos é limpar o local onde caiu o produto, a roupa, a pele, a boca. É muito comum as pessoas falarem, olha, eu tentei fazer vomitar, nunca faça isso, nunca dê leite, nunca dê água. Em situações de urgência, emergência, quando aquela pessoa está se sentindo muito mal, qualquer sinal de maior gravidade, né, pegar e encaminhar essa pessoa para o serviço de saúde mais próximo disponível, né? A melhor solução ainda está nos cuidados simples, como deixar produtos de limpeza e medicamentos longe do alcance das crianças. Tem que deixar, gente, tudo escondido mesmo, porque um descuido... Às vezes o pai é atento, a mãe geralmente são, né, os responsáveis, mas a criança, ela é Não, esperta. e tem pai e mãe que tranca mesmo, com cadeado os produtos de limpeza. Não é muito prático, né, gente, no dia a dia. Mas porque conhece o filho ou a filha que tem. Então você tem que conhecer o seu filho e sua filha e saber, né? Mas essa dica de cima da geladeira, até pra gente fica difícil de pegar, né? Economiza um pouco do produto. É verdade. No próximo bloco tem a Lana Moraes e o que rolou na internet nesse fim de semana, hein? Vamos ver. E tem previsão do tempo também. Será que chove, faz sol, calor? A gente conta pra você, não sai daí. De volta, começando a semana com o Hospital Pio XII, referência em cardiologia aqui na nossa região. E o nosso convidado, bate um papo para falar com a gente sobre as doenças do coração. É o entrevistado médico Yuri Golini. Seja muito bem-vindo, doutor. Você pode participar também mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Tem participação também dos telespectadores nas ruas de São José dos Campos. A gente vai ver agora, então. Estamos aqui na Zona Sul de São José dos Campos com a dona Terezinha, que é um amor de pessoa. Obrigada. Muito simpática. Obrigada. Estamos falando de saúde do coração, eu quero saber se você faz um check-up. Faço regularmente, tudo certinho. Você lembra de cabeça com esses exames que você faz? Eu faço esteira, faço eletro, faço raio-x do tórax, faço todos os exames que o doutor pede. E de quanto tempo, pessoal, não lembra?
Então, assim, anular efetua esses exames, mas passar pelo médico, eu passo assim, de 6 em 6 meses. Olha que legal, será que a dona Terezinha tá certa ou não? Vamos pro estúdio. Olha que bacana. Dona Terezinha está correta? E também já vou deixar uma pergunta que tem a ver. Homens e mulheres têm que ter os mesmos cuidados com o coração ou isso é diferente? Ótima pergunta. Sim, os cuidados são os mesmos porque os fatores de risco são iguais, né? Então eu falei da pressão alta, falei do diabetes, tem também o tabagismo, que está diminuindo a quantidade de pessoas tabagistas pela própria legislação, que isso é importante, só que aumentou muito o número de infartos nas mulheres, né? A gente vai falar depois sobre isso, porque as mulheres de uns anos, né, nos últimos anos aumentou a quantidade de mulheres tabagistas. Então os fatores de risco são os mesmos. Acontece que o homem precisa se preocupar com o coração um pouco antes, em torno dos 40 anos, que é quando aumenta o número de problemas, de infartos. A mulher, não sei se você sabe, ela é protegida pelos hormônios femininos. Então a mulher, na sua idade fértil, ela é protegida, o número de eventos cardiovasculares é bem inferior. Nossa, que interessante. Depois da menopausa, o número começa a ficar próximo ao dos homens. Por isso que existe esse retardo na idade de risco maior das mulheres. Interessante, doutor. Só para reforçar então sobre a dona Terezinha, ela faz de 6 em 6 meses. É bacana, conforme a idade vai aumentando, precisa aumentar também a quantidade de exames ou tempo ou não? Perfeito. Parabéns, dona Terezinha aí, que faz a avaliação uma vez por ano pelo menos, a cada 6 meses. E esses exames que ela faz, ela falou, a esteira. A esteira é o teste ergométrico, né? É o exame de esteira ou teste ergométrico. Ele é um exame importantíssimo como uma avaliação de check-up, de screening, para ver se tem algum problema e a partir daí a gente faz outros exames mais específicos. Então ela está de parabéns, uma vez por ano ela realiza esses exames e o SUS realiza, né? O Sistema Único de Saúde realiza esses exames, então que bom que ela consegue, parabéns. Perfeito, doutor. Parabéns. Bom, o doutor Yuri tem especialização em arritmia. Então, doutor, vamos explicar primeiro o que é a arritmia, se ela é perigosa e se existe tratamento também, né, para isso. Toda pessoa, quando tem uma dor no peito, uma palpitação, ela precisa ser avaliada para avaliar o diagnóstico de arritmias. E o que é uma arritmia? Então, eu falo para os pacientes, o coração ele tem uma cadência, né? Ele bate numa cadência, igual uma música, né? Uma orquestra tem uma cadência. Então, quando o coração sai dessa cadência, é uma arritmia. Ela pode ser tanto acelerada, coração acelerado, as pessoas sentem uma palpitação, como pode ser uma frequência cardíaca baixa. Então, o paciente tem uma frequência muito baixa, pode ser também um tipo de arritmia. Então, precisa ser avaliado pelo cardiologista e esses exames que eu comentei ajudam a avaliar a saúde do coração e ajudam a avaliar, inclusive, as arritmias. Mas quando há essa arritmia mais baixa, o paciente também tem algum sintoma? Tem, sim. Consegue sentir isso? Exatamente. O sintoma mais comum que a gente avalia, geralmente naquelas pessoas idosas, que tem uma frequência cardíaca muito baixa. A frequência cardíaca baixa se chama bradicardia. Geralmente é causada por efeito de medicamentos ou por bloqueios. E esses bloqueios causam essa frequência cardíaca reduzida. Quais são os principais sintomas, né? Sonolência, desmaio, às vezes aquele idoso está mais apático, não está conseguindo andar direito, muito cansado, coisa que ele não tinha alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Então isso pode ser um tipo de arritmia. E nesses casos, a arritmia é tratada de uma forma definitiva com um marca-passo. Então quando o paciente usa um marca-passo, é justamente um aparelho para marcar o passo do coração. Porque o coração perdeu aquela capacidade de gerar aquela cadência do estímulo. Então, o marca-passo serve para isso. Claro que tem que ser avaliado para ver se a causa realmente precisa de um marca-passo. Legal, doutor. Bacana. Olha só, o Lucas aqui, o pessoal comentando aqui que amou o salgadinho de feira. Obrigado pela participação de vocês e as perguntinhas também. Inclusive, olha que interessante. O querido disse que fez eletrocardiograma, deu tudo normal. Aí estava até comentando que tem problema de ansiedade. Aí um ano ela fez o exame do coração e apareceu um probleminha na válvula mitral. O médico disse que ela ia morrer com isso, mas não por causa da válvula mitral. O que é isso, doutor? Várias pessoas mandando essa válvula mitral aqui. Não, eu entendi a pergunta dela. Ela é muito frequente, muito frequente.
Geralmente, esse probleminha na válvula mitral chama prolapso da válvula mitral. E é uma entidade bastante frequente, né? E nada mais é do que a válvula mitral, ao se fechar, ela deveria fechar numa posição reta, ela faz um abaulamento. Só isso, é um prolapso. Isso é um achado de exame, isso não traz problema nenhum para o coração. Então, por isso que brincaram com ela, né? Você vai morrer com isso, né? Ou seja, esse prolapso não vai te trazer problema algum, fique tranquilo. Ah, não vai morrer por isso, vai Não. morrer com isso. Agora que eu entendi. Exato. Ah, tá. Vamos falar sobre uma arritmia que é chamada de fibrilação atrial. É isso, doutor? Ela está ficando cada vez mais frequente nas pessoas, por quê? Exatamente. Por isso que é importante esses programas para divulgar as informações para a população. Muitas vezes o paciente chega no consultório com um diagnóstico há muitos anos e ele não sabe o nome. Fibrilação atrial é talvez a arritmia mais frequente e tem aumentado muito o número de pessoas com essa arritmia. Porque ela aumenta, a incidência dessa arritmia aumenta muito com a idade e a população está envelhecendo. Aumenta muito quando tem uma pressão, uma hipertensão arterial, um diabetes, a obesidade, o tabagismo. Então é uma arritmia que é consequência de vários fatores envolvidos. E o que é essa arritmia? Tentar ser mais simples possível, é quando o coração bate de uma forma totalmente desorganizada, um ritmo totalmente desorganizado, né? Perdeu aquela cadência, aquela organização. E essa fibrilação atrial, geralmente o coração fica muito rápido, frequências muito altas, ele tem que ir ao pronto-socorro para ser medicado, tratado. E essa arritmia, existe um grande problema dela, que é um risco aumentado de AVC. Nossa. Por isso que os pacientes que têm essa arritmia precisam tomar um anticoagulante, que é um remédio para evitar o acidente vascular cerebral, o AVC. Excelente, doutor. Fazer a perguntinha do Elisiel, que ele comentou até aqui com a gente, sobre o que comer. Ele fala assim, ó, comer fígado e moela de galinha faz bem para o coração? E aí, doutor? Bom, Elisiel, não tem nada descrito que fígado e a moela fazem bem para o coração, né? O que está cientificamente comprovado é que a alimentação precisa ser balanceada, ricas em frutas, verduras, legumes e com baixo teor de sódio. Sódio é o sal, né? Que o sal é o principal vilão para causar a pressão alta. E existe cientificamente comprovado que a nossa alimentação ela é rica em sal, né? Então, o próprio salgadinho que todo mundo gosta, ele é bem-vindo, é bem gostoso, só que ele tem muito sal. E isso sim pode aumentar a sua pressão arterial, então tem que tomar cuidado. Começamos não dando exemplo para você em casa. Levamos bronca ao vivo aqui. Sem querer, tudo bem. A gente vai dar um tempinho, então, para os ânimos se acalmarem. Tô brincando. Porque tá chegando a previsão do tempo, pessoal. Vamos saber como fica o tempo no início de semana com a Maíra Costa. Ou comigo mesmo. Ou com o Lucas Sanseverino. Vamos lá. Último dia do mês em Campos do Jordão com sol entre poucas nuvens, máxima de 21 graus, mínima de 5. Em Jacareí e Taubaté, máximas de 26 graus. Já em Lorena, máxima de 28, também sol entre poucas nuvens. Litoral com máxima de 25 graus em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 15 graus. A semana em São José, hoje máxima de 26, amanhã 27, mas também para quarta e quinta-feira máximas de 29 e 31 graus. Em São Sebastião, sol entre poucas nuvens, amanhã com a máxima de 25, 27 depois, chegando a 30 graus nos próximos dias. Quem já está aqui para começar a semana com a gente agitando, tranquilinha, é Lana Moraes, minha amiga. De boa! Que bom ter você aqui, sobe o TP para Lana. Amiga, eu quero que você conte pra gente o que vai ter hoje no programa, pro pessoal saber, né? Gente, bom, pessoal, que a cantora Taylor Swift é conhecida por tirar o público do chão e botar para quebrar, todo mundo já sabe, né? Mas essa expressão foi levada muito a sério neste final de semana. Pois é, pensem só, o centro responsável por detectar atividades sísmicas em Seattle, nos Estados Unidos, registrou um pequeno terremoto de magnitude 2,3 na escala Richter. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a Taylor Swift, né?
Bom, isso aconteceu no exato momento que a cantora se apresentava para mais de 140 mil fãs. Que loucura, né? A movimentação foi registrada no período em que a cantora tocava Blank Space e Shake It Off, duas das músicas mais famosas dela. Então o terremoto foi detectado próximo ao Lumen Field e essa informação foi divulgada pelo Instituto Pacific Northwest, que é responsável pela coleta e estudo de movimentos do solo de cerca de 400 sismógrafos lá nos Estados Unidos. Bom, o Instituto inclusive apelidou o efeito como Swift Quake, né? Que é terremoto, né? Em homenagem a um evento que aconteceu em uma partida de futebol americano lá em 2010. Doideira, né? Bom, a turnê da Taylor Swift, The Eras Tour, chega aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro no mês de novembro. E imagine o abalo que essa turnê vai causar por aqui, né? Lembrando que essa é a primeira vez que a cantora passa pelo Brasil com uma turnê e os fãs estão super empolgados e ansiosos. Ela faz até o chão tremer. Imagina né? como que vai ser aqui. Shake It Off. Imagina aqui. Gente, mas sabe o que eu tô pensando? Lá, eu não lembro se nessa área dos Estados Unidos tem já terremoto. Acho que deve ter, porque agora aqui no Brasil a gente não tem. Será que a nossa estrutura aguenta? Tô falando sério agora mesmo, pensando em segurança pra quem vai estar lá no show, amiga. Porque se o negócio tá tremendo, né? Eu não sei. Eu já não vou nesse show. Se eu tivesse na arquibancada, vários casos eu não vou nesse show. de arquibancadas que... Mas uma coisa é o pessoal dos jogos, né, pulando e tal, mas o Shake It Off da música que é animadíssima. Não, ainda chegou nesse ponto lá, e aqui a gente não tem, a gente não tá brincando não. Aqui a gente não tem estrutura para as coisas para terremoto. Né? Lá fora eles têm. Já ficou alerta, né, amiga? Por isso espero que não aconteça nada, né? Mas enfim. Bom, a gente comentou muito aqui sobre aqueles fãs, né, que jogam objetos nos artistas quando eles estão se apresentando, lembra? Bom, pois é, tava na hora de um artista retribuir esse carinho, né? Opa, que será? Bom, tem um vídeo que tá bombando nas redes sociais da Cardi B. Mostra ela jogando o microfone na mulher da Meu Deus! Meu Deus! Mas não foi à toa não, viu? Não? Essa mulher tava jogando bebida na Cardi B. Que retribuiu o carinho, né? Retribuiu o carinho. Não, acho que tudo tem limite, ela né? Mas não foi só dessa vez, a paciência dela chegou no limite ali e ela... Pois é. Não pensou duas vezes. Esse primeiro vídeo foi gravado numa apresentação em uma casa noturna lá em Las Vegas, no último sábado, nos Estados Unidos. Mas como o Lucas mesmo falou, não foi a primeira vez que ela fez isso. Ela já tacou o microfone em alguém, nessa semana mesmo, inclusive. Ela tacou o microfone num DJ porque ele tava cortando as músicas antes da hora. E nos dois casos ela tava dublando sem microfone, o microfone voando. Meu Deus! Na verdade, o problema é a dublagem. Acho que não queriam, ela não queria que ninguém descobrisse que era uma dublagem, de certo. Pode ser. Né? E o cara acabou com a brincadeira ali, ela ficou brava. Ela é brava. Gente, será que ela é ariana? Eu acho que ela é ariana, viu, Lana? Não sei, como mas eu ela não você. perdeu a pose, você viu? Jogou o cabelo pra trás. Jogou assim, de voo e tá tudo certo. Porque vocês jogariam as coisas, gente, é bom saber, viu? Porque ainda bem que vocês estão sem nada na mão aqui. Eu fico só com o celular. Bom, nas redes sociais, a cantora brasileira Anitta saiu em defesa da Cardi B, disse que faria a mesma coisa. Inclusive no Instagram, lá nos stories, a Anitta disse que agora as pessoas estão jogando as coisas no palco, na direção dos artistas, por fama, né, gente? Pra aparecer depois. Que chato isso, Ai, né? tem tantas Mas já tava maneiras, chato, né, lembra? Ficou engraçado quando a Adele fez a brincadeira e depois parou. Mas agora piorou. Mas a Cardi B, ela é brava mesmo, viu? Realmente, você viu? Ela é encrenqueira. É encrenqueira. Por isso que ela faz sucesso. Até nos rap dela, eu não entendo muito, porque ela fala muito rápido. Mas é sempre na afronta. Sempre. Sempre nunca na Não paz mexe do amor. comigo, É é tipo bem isso, assim, né? Tipo isso. Tá Tipo aí. a barraqueira. Olha, Lana, hoje você se superou, tá bom? Microfone jogado. O Cardi B de barraqueira. Barraqueira. Tem que ensinar ela essa expressão, viu? Barraqueira. Lana, muito obrigada, viu? Imagina. A gente se Beijo. vê amanhã. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre algo que está muito em alta, que é o peeling de fenol. Já ouviu falar, gente? A gente vai entender os cuidados e perigos também desse procedimento estético. Muita gente postando na internet. A gente já explica para você. Que legal, né, gente? Tá falando aqui do Daniel Salve e da Mariana também, Felício. Que lindos esse casal, né? Bom, nosso convidado de hoje é o médico cardiologista do Hospital Pio XII, é o Dr. Yuri Golino. Ele está conversando com a gente sobre doenças do coração e você pode participar, né? Isso, a gente tem inclusive mais participações dos telespectadores de São José dos Campos. O Lucas esteve hoje de manhã no Jardim Satélite.
pode pedir o que é um atleta, né, Dirceu? Não sou atleta, não. Só um pouquinho. Você tem uma rotina de atividade física? Andar a pé, faço alguma caminhadinha. A musculação não parece que você faz também. Faço academia só para manutenção, sem peso, sem querer ficar bombado e mais tranquilo. Só não tô indo esses dias agora porque eu machuquei o braço. E pra academia ou até mesmo pra atividade física, você já fez algum exame do coração para saber se tá tudo bem? Faço sempre um check-up, sempre os exames para ver a saúde. É um exemplo, Dirceu, né? Você vai acreditar só que a gente precisa fazer exame para frequentar a academia ou fazer atividade física. Ah, legal. Parabéns para ele, né? Parabéns, Dirceu. Então, doutor, vamos perguntar, né? Quais são os exames necessários para quem começa a frequentar a academia? Depende muito da pessoa, né? Da idade, como eu disse. O nosso telespectador está de parabéns, que ele faz a avaliação anual, isso é ótimo. De modo geral, se a pessoa nunca teve problema de saúde, sempre praticou esporte, sempre fez atividade física, não toma nenhuma medicação, não há contraindicação nenhuma dele começar a fazer uma atividade física, uma academia. Agora, aquela pessoa que nunca fez nada, quer começar do zero, principalmente se ele já tiver algum fator de risco ou acima dos 40 anos, é recomendável passar por uma avaliação. E o teste ergométrico talvez seja o melhor exame, porque ele é um teste de esforço. Você faz uma atividade física, você corre, né? Como a Águida comentou, vai até a exaustão ou próxima da exaustão. Mas um eletrocardiograma, ele já é suficiente para avaliar, lógico, né? Junto com o exame médico, né? Aferir a pressão arterial, auscultar. Então, o principal exame é o exame médico, é o exame que o médico executa na sua consulta. Os outros exames vai conforme os fatores de risco. Doutor, chegou perguntinha aqui, então a gente pode abrir esse assunto com essa perguntinha do nosso amigo. Como acontece infarto fulminante? Vamos explicar o infarto, doutor? Ótimo, acho que é o ponto mais importante da nossa conversa, porque o infarto é uma doença, é a principal causa de óbito no mundo, né? No Brasil, e a gente não pode deixar de falar sobre o infarto. O infarto fulminante nada mais é do que aquele infarto que a pessoa ela leva a óbito de forma súbita, né? Então, às vezes a pessoa ela está bem, coloca a mão no peito e já cai no chão e já, a não ser que esteja dentro de um ambiente hospitalar ou que um pronto atendimento seja realizado, né? Dificilmente essa pessoa ela volta à vida. Esse é um infarto chamado fulminante. Mas ele não é o mais frequente, né? O mais frequente, geralmente, é aquele infarto em que a pessoa ela sente uma dor no peito e vai ao pronto-socorro. E é por isso importante a gente falar, toda dor no peito pode ser infarto? Sim, pode ser. Na dúvida, melhor ir ao pronto atendimento. Se for um refluxo, se for uma outra causa de dor torácica, né, algum acometimento dos pulmões, ou da costela, ou própria ansiedade, isso a gente faz depois de uma avaliação, né? Um eletrocardiograma, um exame clínico básico, ou até exame laboratorial. Mas toda dor, principalmente aquela dor que vai para o braço esquerdo, ou que vai para o pescoço ou para as costas, precisa tomar esse cuidado. Ir ao pronto-socorro, um pronto atendimento, para afastar que seja um infarto. Então, gente, na dúvida, não tenha dúvidas, vá direto para o pronto atendimento mesmo. Pode não ser, mas de fato pode ser um infarto, como o doutor mesmo disse. Agora, doutor, quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar esse tipo de situação, para evitar o infarto? Perfeito. Medidas de saúde pública, né? Saúde como um todo, né? Bem-estar. A gente tem que falar de saúde também, né? Não só de doenças. Então, uma boa alimentação, como eu já falei, ela é fundamental para você ter um nível de pressão arterial controlado, evitar o diabetes, que são os dois grandes vilões, né, do coração, parar de fumar, fazer atividade física, como o nosso telespectador comentou, fazer caminhadas regulares. A caminhada ela é bem-vinda para todo mundo, né? Ela é livre, basta você andar, né? Acho que uma caminhada 3 a 4 vezes por semana é bastante recomendável. E procurar se cercar de bons hábitos, né? Dormir bem, se alimentar bem. Eu acho que se a gente faz isso, a gente evita não só o infarto, como muitos outros problemas de saúde. Olha que interessante, o doutor comentando sobre a questão do infarto, né? Como infelizmente tem bastante, existe o cardiômetro, que a gente aprendeu aqui no programa até com a doutora Marcele de Sá, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiometria. Olha só, amiga, que absurdo, de cardiologia, perdão. Olha só, no ano, 233 mil pessoas
já morreram, infelizmente, por causa de infarto. Só nesse mês agora, que a gente está fechando hoje, 33 mil pessoas. E hoje, 629 pessoas infartaram hoje. Olha, ele dá... Do dia, do mês e do ano. Nossa, então, só para a gente ver como realmente é algo que a gente precisa cuidar realmente para evitar isso. E pensar um pouquinho, então, em quem já infartou, infelizmente. Chegou uma perguntinha aqui da Maria. Ela está comentando aqui que, obrigado, ela ama assistir o programa. Ela, infelizmente, já teve um infarto. Ela disse que até tem estêncil, que fala, doutor? Ela tem um estêncil e ela está preocupada. Será que ela pode infartar novamente? O que ela tem que fazer pós-infarto? Legal. Dona Maria, prazer, boa tarde. Chama stent. Stent é uma mola, a gente chama mola, né? É um dispositivo que é colocado dentro da artéria coronária, que é onde acontece o infarto, né? Por exemplo, eu falo para os pacientes que as coronárias são as artérias que levam sangue para o músculo do coração. E essas coronárias, essas artérias, que entopem quando acontece o infarto. E o stent serve para desobstruir e manter aquele vaso, aquela artéria aberta, né? Então, no caso dela, ela já teve um infarto, já colocou o stent? Sim, ela tem um risco de ter outros infartos, né? Até porque a doença, ela acontece em várias artérias do coração. Ela tratou uma artéria, mas existem as outras, né? Então, ela tem que tomar todos esses cuidados que a gente comentou e, além de um hábito saudável de vida, tomar as medicações de forma correta para evitar um outro infarto. Se ela seguir as recomendações, tomar os medicamentos, fazer avaliação cardiológica de rotina, a chance diminui muito. Então, parabéns para ela que está se preocupando e tomara que ela não tenha mais esse problema. Olha como que é o stent que o doutor estava explicando. Tem uma figurinha aqui, só para a gente entender, né, doutor? Isso. Tá ali, então, entupidinho por causa de gordura, né? Exatamente. É um canudinho. Como que é isso aqui, doutor? É tipo um canudinho? Exatamente. A artéria coronária, quando ela está cheia de gordura, a gente chama de placa, né? A placa de aterosclerose, ela é formada por gordura. Quando ela obstrui a coronária, a artéria, o músculo não recebe o sangue adequadamente. Então, a pessoa tem dor torácica, tem um infarto. Então, o que o médico hemodinamicista, que é um médico cardiologista especializado em fazer esses procedimentos, ele, através de um catéter, né? Por isso chama cateterismo, ele usa um catéter, que é uma sonda bem fina, que ele insere na artéria da virilha ou aqui do braço, né, do pulso, e chega até o coração, e lá naquela região ele passa aquela lesão, aquela placa, insufla um balão, que é justamente para liberar aquela coronária, para o fluxo de sangue ser restabelecido, e ele coloca esse dispositivo, que é essa mola. Para quê? Para ancorar o vaso e evitar que aquela placa cresça novamente. Mas aquela placa de gordura, mesmo com o stent, ele não vai sair? Ela permanece lá. Ela permanece? Permanece. Por isso que o stent, ele não cura o problema. Ele ajuda, resolve aquela isquemia, né? aquela dificuldade do sangue chegar. É como se você tivesse uma avenida cheia de pedras e você tira aquelas pedras para o fluxo de carro se estabelecer. Entendi. Mas a pedra está lá. A pedra fica no acostamento, fica ali rente à estrada. Por isso que é importante usar as medicações corretamente para evitar que aquela placa de gordura cresça dentro do stent. Sim. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Nossa, tem pacientes que acabam não aprendendo a lição, né? E se acontece é porque a pessoa quase infartou, colocou o stent e ainda assim não aprendeu, que não pode. Insistiu no erro, né? Insistiu no erro, né? Mudança complicado. de hábitos, que a gente pode até reforçar com o doutor daqui a pouquinho também. É isso. Vamos falar de saúde, só que agora de um outro assunto. A gente vai falar de algo que está em alta no mundo da beleza, a promessa de uma transformação radical. Pele nova, diminuição de manchas e também de rugas. Com a ajuda das redes sociais, o peeling de fenol, né, amigo, virou um sucesso. Pois é, gente, é um dos queridinhos como tratamento estético. Então a gente vai falar dele sem deixar de falar dos riscos de usar também. A vermelhidão no rosto faz parte do processo de recuperação que a Inês está enfrentando. Ela quis suavizar as rugas sobre a boca. É uma coisa assim que é bem agressiva, né? Então você tem que tomar medicação, você tem que cuidar do teu rosto, protetor, enfim. Tem 15 dias já que eu fiz isso e
eu ainda estou em recuperação. A técnica consiste numa queimadura química controlada, que atinge a camada mais profunda da pele. O fenol faz a pele descamar até ser renovada. Nas redes sociais, vídeos de quem passou pelo procedimento ganham milhões de visualizações. Um antes e depois quase mágico, só que ele só pode ser feito por profissionais qualificados e envolve riscos. O produto químico em excesso pode afetar rins, coração e fígado. A técnica não é nova, existe desde a década de 60. De lá para cá, foi evoluindo ao longo do tempo. Mesmo assim, nem todas as pessoas podem passar pelo procedimento. Os pacientes que têm indicação para o pirindifenol, aqueles pacientes que têm um fotoenvelhecimento importante, com rugas profundas, cicatrizes de acne ou flacidez. Tem riscos, né? Pode formar manchas, pode formar cicatrizes, pode causar infecções, então a gente tem que estar acompanhando o paciente e escolher o paciente correto para o procedimento. Nossa, e tem que realmente tomar muito cuidado, saber com quem faz, se realmente tem especialização, além de dermatologista, tem que ter, né, todo um cuidado. Diz que o pós é muito sério, viu, amiga? A questão do sol, sim. Exposição, parece que nem a luz, assim, de ambiente, você pode se expor. Então a pessoa tem que se preparar bem. Bom, a gente vê que o resultado é incrível, né? Mas tem que fazer tudo muito certinho e bem consciente mesmo. É isso. Vamos continuar com notícias? Agora as notícias regionais. O Douglas Cruz vai entrar ao vivo com a gente e vai colocar aqui um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Boa semana, viu, Douglas? Obrigado, Águida. Boa semana para você, para o Lucas e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Destaque econômico aqui hoje no jornalismo da Rádio Band Vale. Isso porque a Volkswagen em Taubaté iniciou nesta segunda-feira as férias coletivas para cerca de 2.000 trabalhadores da unidade, os 2 turnos de produção, ou seja, a fábrica está com sua produção completamente paralisada. Porém, essa paralisação poderia ser pior, viu? Isso porque a Volkswagen estava prevendo agora, por início de agosto, um período de layoff, que é um pouquinho diferente das férias coletivas, né? Que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Esse layoff estava previsto para durar 2 meses, mas segundo a própria montadora, esse layoff foi revertido em férias coletivas, isso porque no último mês, um dos carros que é produzido na unidade, o modelo Polo, teve um bom desempenho de vendas e com isso a montadora decidiu reverter essa suspensão, que seria bem maior para uma férias coletivas que irão aí durar cerca de 10 dias na unidade. Segundo o sindicato dos metalúrgicos na cidade, o que motivou esse crescimento nas vendas do Polo Track, que é produzido em Taubaté, foi a medida anunciada pelo governo no mês passado sobre a redução de impostos para carros considerados populares. Isso fomentou a venda dos carros produzidos em Taubaté, isso segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Portanto, hoje a fábrica começa essa paralisação, 10 dias as férias coletivas. No meio da semana que vem, então, os funcionários devem retomar a produção em Taubaté. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira, o motorista faz boa viagem por grande parte das rodovias que cortam aqui o Vale, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, a Oswaldo Cruz, a rodovia dos Tamoios. Porém, na rodovia Presidente Dutra, nesse momento existem 2 trechos que estão passando por obras aqui no trecho do Vale do Paraíba. Os 2 são ali próximos na divisa entre Jacareí e São José dos Campos, um no trecho sentido São Paulo e outro no trecho sentido Rio de Janeiro. Portanto, o motorista deve redobrar a atenção nesses locais e principalmente seguir a sinalização que está apontando aí quais faixas estão interditadas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, amiga. Esse alerta é importante mesmo para a gente que mora aqui na região. Excelente semana de trabalho para você. E no próximo bloco a gente vai conferir que aulas sobre combate ao racismo são realidade em apenas metade das escolas do país. Vamos ver também os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Até já! Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais estaremos ao vivo com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem. Então não percam, fiquem ligadinhos. Já estamos de volta com a Alessandra Michele agora no último bloco para a gente conhecer, né, quais foram os ganhadores do Vale Cap de ontem, né, Ale? Boa tarde. Isso, boa tarde a todos. Ontem tiveram vários ganhadores. Menina, no primeiro prêmio nós dividimos para 3 ganhadores. Dividiu aí 14 mil reais. A única que está presente é a Laura, da cidade de Taubaté. O Luiz Henrique, de Guaratinguetá, e o Nilson,
da cidade de São José dos Campos, devido a compromisso, não está presente, mas a Laura daqui, da cidade de Taubaté, está aqui para comemorar, porque ela vem de Valicap e ganhou no Valicap. Sim, eu sou Legal. a Laura, da loja de Taubaté, da Gurilândia. Nós temos lá a Pop Celulares. Parabéns, viu? Muito obrigada. Pode ir para lá, por favor. No segundo prêmio, uma moto Honda para 4 ganhadores também. A Elisângela, da cidade de Taubaté, o Carlos, da cidade de São José dos Campos, não, de Guaratinguetá, a Vivian, da cidade de Taubaté, não estão presentes, tá? Mas aqui está a Neuza comemorando bastante. Ah, que legal, dona Neuza. Bem feliz, Que né? fofinha. Feliz em conhecê-los, que ela falou. Feliz. Então, eu comprei no Salão da Gorete, fiquei muito feliz e ganhei o Valicap. Parabéns, viu? Pode ir para lá, por favor. Sorriso No lindo, terceiro viu? prêmio, uma moto Honda para 8 ganhadores, tá? O Gilberto, da cidade de Taubaté, a Rosimeire, da cidade de Taubaté, o Marco Antônio, da cidade de São José dos Campos, o Kleber, da cidade de São José dos Campos, o José Rodrigues, da cidade de Taubaté, o Paulo César, da cidade de Taubaté, e o Roberto, da cidade de São José dos Campos, não estão presentes, também devido a compromisso. Aqui está a Eudésia, feliz, com o filho ali, comemorando muito, porque conheceu o pessoal do Valicap, porque ganhou no Valicap e está conhecendo vocês também, né? Aham. Então, Parabéns. eu sou a Eudésia e estou muito contente que eu ganhei no Valicap. Parabéns, viu? Obrigada. Pode ir para Obrigado, lá, por parabéns, favor. viu? E no quarto prêmio, nenhum dos 2 ganhadores puderam comparecer, tá? Eles dividiram um Creta, mais 60 mil reais. É o Adalberto, da cidade de São José dos Campos, e o Jurandir, daqui de São José dos Campos também. Perfeito. Gente, muitos ganhadores. É. E 50 giros da sorte no valor de R$1.000, hein? Olha, 50 pessoas. Pra semana que vem, olha lá, tem 10 mil no primeiro prêmio, 10 mil no segundo prêmio, no terceiro prêmio 10 mil reais e no quarto prêmio tem 250 mil reais, hein? Por apenas 10 reais, você adquire seu título, dupla chance para ganhar e também tem o super giro da sorte, que serão 50 giros da sorte no valor de R$1.000 Olha, cada, 50 gente. pessoas, Muito, olha. tem Parabéns, muitos prêmios, viu, Lê? hein? Obrigado Obrigada. mesmo, viu? Obrigada, Lê. Parabéns aos sortudos e ganhadores e pela visita aqui no estúdio também. A gente fica muito agradeço. feliz, viu? Bom, a gente comenta agora com vocês que só metade das escolas públicas do nosso país tem projetos para combater o racismo. Algo que reflete em casos criminosos dentro de um ambiente que deveria ser acolhedor. No primeiro dia de aula, todos atentos à lição. Eu acho que não há dúvida sobre o que é racismo, né? O problema, muitos sentem na pele. No shopping, estava saindo com meu irmão, tinha um segurança branco. Ele ficou olhando para mim e pro meu irmão como se a gente fosse roubar alguma coisa. Nesta escola estadual em São Paulo, a pauta antirracista é parte das aulas. É algo que acontece às vezes só, não é? Em 2015, 75% das escolas públicas tinham projetos antirracistas entre os currículos ensinados. Esse número caiu para 50% em 2021. Você combater o racismo na escola, trabalhar o racismo nas escolas, é muito importante para aqueles estudantes que sofrem isso no dia a dia e, além disso, para construir uma sociedade melhor. A participação das escolas no enfrentamento ao racismo aumenta quando há políticas públicas que são voltadas para o tema. Sem elas, costuma depender de iniciativas das próprias escolas. Mas quando elas acontecem e criam raízes, as mudanças aparecem. Na biblioteca, um espaço só para livros voltados ao assunto, todos conseguidos pelos próprios estudantes. Hoje encontramos a sala cheia e uma turma interessada. Eu percebo que as pessoas, elas olham com um brilho diferente. Eu acho que hoje elas se sentem pertencentes de alguma forma. Eu me sinto assim. Entender o racismo e se colocar contra ele, em todas as suas formas. Pegou na pessoa mesmo de que, olha o que você tá fazendo, virou o que, chacota? Você é bobão? Só você tá fazendo isso. Já parou pra pensar nisso? Uma meta que tem que se tornar realidade. Tipo, sair das escolas pro Brasil, pra todo lugar. Pois isso é, mesmo. né? Necessário. Essa é a palavra, amiga. Necessário mesmo, né? Bom, último bloco, a gente está falando sobre doenças do coração com o Hospital Pio XII. O nosso entrevistado de hoje é o médico Yuri. Ele está respondendo perguntinhas. Agora tem um mito ou verdade. A gente lê uma frase, o doutor responde se é mito ou verdade e bem rapidinho explica o porquê. Vamos lá, primeiro, mito ou verdade para o doutor, então. O infarto é fatal e não tem solução. Mito ou verdade, doutor? É mito, né? O infarto, em alguns casos, ele é fulminante, conforme a gente já conversou, mas diante de uma dor torácica, uma dor no peito, vá ao pronto-socorro, que se for um infarto, tem tratamento, tem o cateterismo, que resolve boa parte dos infartos, então tem tratamento sim, procure pronto atendimento.
Próximo mito ou verdade que nós vamos ver, por favor? Toda dor no peito indica algo no coração. Então, vamos dizer que pode indicar, né? Então eu sempre gosto de dizer, pode ser do coração, pode ser verdade. Na dúvida, o pronto-socorro, uma avaliação médica, ela vai dirimir essa dúvida. E se for uma ansiedade, se for um refluxo, qualquer outra coisa, a alta vai ser feita com mais segurança e todo mundo vai ficar satisfeito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa, por responder as perguntinhas. A gente agradece muito. Eu agradeço o convite, um abraço a todos. Valeu mesmo. Agora a gente vai ver o que vai ter amanhã de assunto no programa. Oi, me chamo Pietra Davoli, sou nutricionista materno-infantil e amanhã no programa da Band Falando Nisso eu vou estar com vocês para conversar um pouquinho sobre a amamentação, porque amanhã é o Dia Mundial da Amamentação. Então eu vou tirar dúvidas, contar para vocês até quando amamentar, o porquê amamentar e muitas outras coisas. Conto com vocês. Tchau! A gente conta também com a sua participação. Um grande beijo em especial para o Hospital Pio XII, todo mundo que participou aqui do nosso programa. A gente adora vocês, tá bom? E um beijo no coração em você que está assistindo. Uma excelente semana. Deus abençoe muito você, uma excelente semana, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.